Então, o 6 em 7 para mim é liberdade. Meu marido pediu demissão do trabalho dele em 2020 para trabalhar comigo. Por exemplo, se eu e meu marido a gente precisa sair ou a gente quer sair numa terça-feira que a gente não está em lançamento, a gente pode. A gente consegue organizar o nosso horário. Então, assim, essa liberdade que eu tenho de horário é, assim, incrível pra gente. E ele trabalha comigo, então nós dois nisso é muito especial. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100.000 em 7 dias. O papo hoje aqui é com a Raíssa. E caso você aterrissou aqui e não sabe quem eu sou, meu nome é Érico Rocha. E é estranho quando você se apresenta com nome e sobrenome. Mas meu nome é Érico Rocha e eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedores a fazerem um 6 em 7. E aí toda vez que eu prometo isso, a galera, duvido, truco, mentira, seu picareta. Quem vê isso pela primeira vez é o que passa. Eu falei, por que não entrevistar meus alunos que fizeram isso? E hoje eu tô aqui com a Raíssa. Raíssa, você tá falando de onde? Eu falo de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Tá aí, cara, uma cidade que eu nunca entrevistei ninguém de Engenheiro Coelho. Realmente. Aqui realmente. tem pouquíssimos habitantes. Me dá uma referência. Geralmente, quando pergunta Engenheiro Coelho, você fala assim, perto de... Isso, ela é perto de Campinas. Perto de Paulínia, Limeira. Bem central, então. Bem perto da cidade. Relativamente. 40 Mais minutinhos. E vem cá, Raíssa, em que nicho de mercado você fez R$100.000 em 7 dias, o famigerado 6 em 7? De engenharia civil. Engenharia civil. E como é que você me conheceu? Engenheiro. Então, Você é engenheiro, imagino, né? Oi? Você é engenheira, né? Sou engenheira. Então. Como é que você me conheceu? Então, eu não tenho certeza qual foi a primeira vez que eu vi um anúncio seu. Eu estava até tentando lembrar isso ontem. Mas, quando eu comecei a ter mais contato com o mercado digital, foi acho que em 2019. Foi as primeiras vezes assim, que eu comecei a ver e reconhecer, esse é o Érico Rocha no anúncio. Então, foi mais ou menos por essa época. Então, foi um desses anúncios que eu falei, opa, você lembra do que chamou a atenção naquilo que eu anunciava para você? Foi o 6 em 7 ou foi alguma coisa diferente? Exatamente. Você prometia os R$100.000 e era isso. Basicamente isso. E passou isso pela sua cabeça? R$100.000 em 7 dias, lá vem mais um malandro da internet me prometendo isso. Ou você, na verdade, não teve esses pensamentos maléficos? Não, eu achava você, sim, um picareta. É sério mesmo? Eu achava, porque a gente, enfim... Eu achava que muita coisa que estava na internet era mentira, era golpe, etc. Então, toda vez que eu via seus anúncios, eu passava, né? Eu só via aquele, meu nome que era Rocha, ou você já imaginou, eu já passava já. Eu não escutava muito, então, realmente. Então, tá bom. E aí, mas assim, como é que foi essa relação de picareta, vou comprar o curso dele? Como é que aconteceu isso? Exato. Vamos lá. Foi meio que uma parte de desespero. Porque eu me formei em 2016, em engenharia civil, e a engenharia estava péssima no Brasil, péssima. E eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu lembro que acho que eu fiquei, depois de ter me formado, eu fiquei quase uns 3 anos procurando emprego e eu não encontrava nada. Eu falei assim, acho que é hora de me virar. Eu acredito que engenheiro nasceu para se virar. E aí eu comecei a procurar bicos. Eu lembro que eu fazia alguns bicos... Oi? Engenheiro nasceu pra se... Eu sou engenheiro também. Então, nasceu pra se virar. E eu lembro que eu fiquei uns 3 anos procurando emprego, eu fazia bico de engenharia, fazia bico de tudo. Eu lembro que eu me inscrevia, sabe aquele vagas.com? Eu me inscrevia em tudo que você possa imaginar. Até vaga tipo de caixa, de vendedor de loja, eu me inscrevia. Porque meu desespero era muito grande pra conseguir qualquer coisa. Eu falava assim, cara, eu ainda moro com os meus pais... eu não tenho renda, tipo assim, eu me achava vergonha da família, né? Então, eu fiquei assim uns 3 anos, e eu lembro que nesse último ano, acho que meio desse último ano, assim, depois que eu tinha me formado, eu encontrei alguns trabalhos na internet que eu comecei a ter uma consistência maior, assim, de pagamentos, e aí foi a hora que você realmente começou a aparecer pra mim.
começou a aparecer anúncio. Só que eu achava que era muito, muito balela, né? Porque eu mal conseguia ganhar R$ 2.000 por mês, e aí você vem falando de R$ 100.000 em 7 dias, eu falava, jamais. Isso daí é mentira. Então, eu lembro que eu comecei a pesquisar mais sobre o mercado digital, depois que eu não só vi seus anúncios, né, vi de outras pessoas, só que eu achava que não era para mim, porque você falava sobre ter um produto, vender um conhecimento, e eu não tinha nada para vender, eu mal conseguia um emprego, né, na minha área, então eu pensava assim, não é para mim, não conversa comigo, eu não tenho como usufruir do curso dele. Então, eu comecei a meio que comer pelas beiradas. Então, eu falei assim, parece realmente um negócio legítimo, né? Começou a aparecer muita prova pra mim. Então, eu falo assim, eu acho que essa galera não deve ser contratada. Eu acho que o pessoal realmente tá faturando isso mesmo. E aí... Essa galera não deve ser contratada. Você já parou pra pensar quão surreal é que alguém vai pensar que eu te contratei? Exato. Ou que te paguei. Exato. Ou que você ganha alguma coisa direta, um multinível, um afiliado, alguma coisa do tipo. Mas na verdade não tem nada disso. Exato. Então, eu fiquei assim, é muita gente pra estar envolvida num esquema, né? Então, eu falei assim, putz... então eu pensei, logicamente, eu acho que ele estaria se expondo muito ao risco fazendo isso, né? Então, eu comecei a pesquisar mais. Eu vi que dentro, né, de lançamento existiam várias áreas que eu poderia atuar, né? Eu não teria o meu produto. E aí eu comecei como gestora de tráfego. Assim, quando eu falo gestora de tráfego, parece que, assim, que eu tive vários clientes, mas não. Eu comecei, acho que eu lembro que eu demorei, sei lá, uns 4, 5 meses para uma pessoa falar sim para eu trabalhar gratuitamente. Então, assim, eu falei assim, pelo amor de Deus. Não desse jeito, né? Mas eu tava desesperada nesse nível, assim, de, vamos fazer um teste, né? Eu trabalho com gestão de tráfego. E aí eu lembro que a primeira pessoa que falou sim pra mim, eu falei assim, eu vou ficar com essa pessoa até o final. Era uma pessoa que tinha potencial. Eu vou ficar com essa pessoa até o final e eu vou fazer esse negócio virar. E eu lembro que eu trabalhei, acho que aproximadamente 6 meses de graça pra esse especialista. Pra mostrar serviço. Né? Uhum. E aprender, né? Porque a gente não aprende até fazer. Aí que daí começou a virar uma chavinha na minha cabeça. Por quê? Eu comecei a ver que tinha alguns gestores de tráfego que não trabalhavam só com gestão. Gestão era uma das coisas que eles faziam, né? Então, eles cuidavam de todo o lançamento. E aí eu fiquei, putz, isso eu posso fazer. Eu não posso vender, mas eu posso assessorar uma pessoa assim, né? E aí, eu lembro, inclusive, esse meu especialista, ele foi meu professor da pós-graduação. E vocês sabem como é que é engenheiro, né? Engenheiro é cético. Então, eu lembro que foi um tempão para eu conseguir convencer ele. Não, beleza, ele já sabia mais ou menos o que era o lançamento, ele conhecia você. Só que ele achava, assim, que também era meio balela, né? Ele já era mais velho. Então, assim, eu era um pouquinho mais cético do que eu no começo. Então, eu lembro que eu fiquei trabalhei uns 6 meses para ele, mais ou menos, de graça. E aí, eu lembro que, assim, eu sabia que ele era muito bom numa coisa, que foi exatamente o que eu aprendi com ele na pós-graduação, que era um software. Um software de cálculo estrutural. E ele comentou comigo, assim, tem muitas pessoas que querem esse aprender comigo e tal. Então, pode ser que a gente faça um lançamento. Eu pensei, putz, minha chance. Minha chance de lançar ele e fazer o negócio virar. Só que eu dormi um pouco no ponto. Um outro cara chegou antes que eu. E ele já tinha meio que feito um esquema com esse cara e o cara ia lançar ele. Eu falei, bom, vou continuar aqui com a minha gestão de tráfego e vou ficar, sei lá, dando uns toques, ver coisas que eu posso ajudar para eu me infiltrar nesse negócio. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode. Tá, eu já fiz uma. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei para banco de investimento, né? E os caras no mercado lá, comprando e vendendo. E eu trabalhava com precificação. E o cara no meio de uma compra, numa venda, só que eu precisava interromper a pessoa, né, o trader, mas eu sabia que não ia dar certo. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Eu lembro até hoje dele virar bravo para mim. Ele era alemão. Alemão geralmente é bem sério, assim. Ele vira bravo para mim, olha assim, você já fez.
Posso te fazer uma pergunta? Você acabou de fazer. Eu falei, caçamba. Mas enfim, ele deixou eu fazer a segunda. Mas posso te fazer uma pergunta? Então, você estava no trabalho de procurando pagar seus boletos, gestão de tráfego. Aí falou assim, cara, os caras que gerenciam lançamento, de repente é uma oportunidade. Mas até então você era aluna ou ainda não? É que tá, não. Eu não era então aluna. Você queria assessorar ele, mas ainda não sabia a parada do lançamento assim como um todo. Né? Exato, eu não sabia. Só que eu falava pra ele que eu faria melhor. Eu vi o que eles estavam fazendo e eu seguia mais ou menos seu conteúdo gratuito. E aí eu falava pra ele assim, se você quiser eu te lanço e a gente vai melhorar qualquer resultado que você tiver. A gente vai fazer os 2 milhões por ano que você comentava. E aí foi por um tempo ali, falando no ouvido do especialista. Água mole, pedra dura. Mas aí, continua. Aí eles fizeram um lançamento. E o cara, ele fez até que um lançamento bom. Só que eu truquei mais ainda. Eu falei assim, se você fizer comigo, eu vou fazer melhor esse lançamento. E aí ele falou assim, então beleza. Por que você achava que... Perdão, uma curiosidade. Por que você achava... Assim, era desespero, Mas por que você achava que você ia fazer melhor? Assim, era genuíno isso? Ou você tava falando, meu Deus... Então, era assim, eu queria... Você tava precisando pagar os boletos e o que fizesse na frente você tava falando. Assim, inclusive antes de eu conseguir o trabalho de gestão de tráfego com ele também, eu nem tinha curso de gestão de tráfego, eu mal sabia fazer. Então, a pessoa topou, eu fui lá e comecei a estudar. Eu cantava a bola antes de realmente começar as coisas. Mas jogava o chapéu do outro lado do muro, Exatamente, né? Eu jogava sempre o chapéu pro outro lado do muro e corria atrás. Por que eu falei isso? Não foi porque eu tava, enfim, querendo não só me promover, mas eu via que tinha algumas coisas que ele não dava tanta atenção, que eu sabia, seguindo você e vendo seu conteúdo gratuito, que poderia ser uma coisa que ia ajudar. Então eu pensava, assim, se o conteúdo gratuito dele já tá me mostrando isso, imagina o que vai ter dentro do curso dele. Então eu falei assim, a gente vai melhorar isso. E aí o cara não teve a iniciativa de continuar, então ele falou assim, beleza, o especialista, então vamos fazer o lançamento. E aí eu me desesperei, porque eu falei, putz, agora eu tô com uma responsabilidade. Tem que pegar esse chapéu, né? Exatamente, aí começou o negócio pegar pra mim. E aí eu lembro que isso foi mais ou menos em dezembro de 2019, e aí a gente meio que marcou, a gente marcou o lançamento pra março. Aí, na verdade, a gente tinha marcado um lançamento antes em janeiro, que eu fiz sem a fórmula, foi o caos, não deu certo, foi muito pior. E aí eu falei assim, não, a gente vai... Porque eu tava esperando você abrir o carrinho. Você não tava vendendo fórmula na época. E aí eu lembro que você abriu no finalzinho de janeiro. Eu lembro que acho que foi, sei lá, a primeira semana de fevereiro. E o nosso lançamento oficial estava marcado para o final de março. Então aí o negócio pegou pra mim. E aí eu lembro que eu lembro que eu assisti o seu evento, assim, só esperando você falar o preço. Esperando você falar o preço. Eu ficava, por favor, não seja tal preço. Por favor, não seja tal preço, porque senão eu não vou ter como pagar. Ou não vou ter cartões suficientes para poder passar. E aí eu lembro que o dia que você abriu o carrinho, que eu comprei, foi uma das primeiras, eu acordei super cedo. Me deu um negócio do tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu não tinha esse limite no cartão, né, e pra poder pagar, e eu tive que pegar, o cartão do meu pai. Eu peguei, acho que dividi em 3 cartões, uma coisa assim. E aí eu lembro que minha mãe virou pra mim e ela falou assim, quanto que você pagou nesse curso? Aí eu falei. Aí ela, eu espero que esse curso mude sua vida, porque senão você tá jogando um baita dinheiro no lixo. E aí eu fiquei assim, meu pai, agora já é engraçado isso, né, eu entendo ela. E ao mesmo tempo, 4 anos de engenharia não, né? Você fez faculdade pública ou privada? Não, eu fiz privada. Quanto é que custava a mensalidade? Eu não faço ideia, pra ser bem sincera. Sério não faço mesmo? ideia. Nem noção, seus pais pagavam, você nem... E isso assim, é engraçado isso, né? Eu espero que esse curso pague, mas a mensalidade de 1 ou 2 mil reais... Eles não estavam pagando, quem ia pagar era eu. Eu falei assim, não, mãe, se for prejuízo, o prejuízo é meu. Eu falei, mas não vai dar prejuízo, é lógico que não vai dar prejuízo. E por dentro eu morrendo.
E o processo todo, depois que eu comprei o Fórmula, foi basicamente... Eu já tava com o tempo contadinho, né? Eu tinha, acho que 1 mês e meio para poder preparar tudo, assistir o Fórmula, digerir o Fórmula. Só que a primeira semana eu passei mal quase todos os dias. Eu fui pro hospital todos os dias, porque só de lembrar da fatura que eu ia pagar em março, Você me foi dava... pro hospital literalmente? Ou, tipo, Não, numa literalmente. Como assim? Eu fiquei tão nervosa sabendo que eu tinha que pagar em março, que começou a me dar... Eu não sei se foi uma gastrite nervosa, alguma coisa assim, mas nada parava no meu estômago, eu vomitava tudo, e então eu precisava ir pro hospital. Então todos os dias eu tava lá no hospital para tomar intravenosa, para poder, enfim, acalmar, né? Meu corpo sofreu muito essa primeira semana. E eu sem assistir o Fórmula. Eu já tinha comprado e eu ficava, eu preciso de Fórmula, preciso de Fórmula. E eu lembro que você falava assim, pega um hotel 2 dias pra assistir todo o Fórmula, pelo menos 2 vezes. E eu ficava, putz, eu não tô nem conseguindo pagar, que dirá ir pra um hotel pra ficar 2 dias pra assistir o Fórmula. Então, assim, depois que eu passei esse período crítico, aí eu meti a cara no Fórmula, porque eu falei assim, agora ou nunca, é minha chance de fazer isso virar. E aí começou um processo, assim, eu já estava muito convencida de toda a metodologia que você tinha, do que eu precisava fazer, só que meu especialista não. Então, era 2 guerras, era eu aprender a fazer tudo e convencer tudo que eu estava aprendendo, a convencer meu especialista a fazer tudo que eu estava aprendendo. Então, assim, foi assim, uma época bem estressante, porque eu precisava ter todo o jogo de cintura para explicar o que precisava ser feito, de qual que era os resultados que a gente ia colher disso e tal. Então, assim, foi uma época bem conturbada até conseguir montar todo o lançamento, ver se estava legal os conteúdos, se os nuggets estavam legal, enfim, tudo isso até a época do lançamento. Falando muito. Nossa, e aí? Com gastrite? Com... Gastrite. Aí fica melhor. Quando a gente marcou o lançamento pro finalzinho ali de março. De que ano? De 2020. E aí tava assim, já tava meio tudo certo que a gente ia fazer, já tinha montado tudo, já tava tudo meio que pronto. E nessa época estourou a pandemia. E aí, assim que começou os rumores que ia fechar tudo, o meu especialista, tipo, deu uma piradinha, deu uma surtadinha. Porque ele conhecia outros especialistas também da área e eles falavam pra ele, o nome dele é Rangel. Rangel, lança o quanto antes, porque vai fechar e ninguém vai comprar mais nada. E aí ele mandou pra mim, é o seguinte, a gente precisa lançar isso semana que vem, porque vai fechar, vai ter lockdown e a gente não vai conseguir faturar nada. E, tipo, eu já tinha pedido um budget pra ele, pra gente fazer o lançamento, que era maior que o outro cara tinha pedido. Aí eu pirei, porque assim, tava tudo meio pronto, só que a gente meio que começou de sopetão. Eu lembro que a gente antecipou 1 semana e a gente começou a avisar que ia ter um evento, tipo, na quinta-feira, sendo que na outra semana, na segunda-feira, ia ter o CPL1. Aí foi muito intenso, porque a gente estava muito inseguro, né? Porque já tinha investido um dinheiro para todo o lançamento e com o negócio da pandemia era uma coisa muito incerta. Mas assim, eu não sei se foi porque a galera estava em casa, mas acabou surpreendendo a quantidade de pessoas que quis participar do evento. Porque estava todo mundo em casa, né? Era meio que tudo novidade, muita gente estava indo pro digital. Então eu lembro que assim, a gente teve uma audiência muito boa durante os CPLs. E aí meu especialista ficava para mim, tem gente, a gente tem que fazer essa galera virar. Essa sua copy tem que funcionar. Esse pessoal tem que comprar. E eu ficava, putz... Pandemia, primeira vez que eu tava fazendo lançamento e eu, nossa, seja o que Deus quiser. E aí, na segunda-feira, a gente abriu o carrinho e, assim, eu sabia que ia ter 1 ou 2 vendas, então eu pensei, putz, vai estar validado o lançamento, o produto, né? E aí, quando a gente abriu o carrinho, acho que deu 1h30, a gente bateu 100 mil reais. Eu quase surtei. Esse dia eu tive um treco, eu lembro que eu só ficava atualizando o aplicativo da Hotmart, assim, o tempo inteiro eu ficava, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. E aí eu lembro que minha mãe e meu pai, quando viram que vendeu, e assim, a minha parte do lançamento
era várias vezes o valor que eu tinha investido, aí eles ficavam, mas é seguro, você vai conseguir pegar esse dinheiro, não é esquema deles também. Então, assim, eu fiquei, nossa, eu nem lembro, eu lembro que, eu nem lembro, assim, tudo que passou nesse dia, porque eu fiquei em choque do resultado que a gente teve. Você fez tudo sozinha? Ou você... Absolutamente tudo sozinha. Tudo. Tudo. Que massa. Tudo. Só checando. Não, só checando. Inclusive, esse material é um terror de tão feio, mas foi. Esse material? O material que a gente fez pro lançamento, assim, ele não é tão bonito visualmente, páginas, etc. Porque foi eu que fiz tudo, mas deu bom. E foi o único que você fez? Como é que foi a partir daí? Então, aí quando deu resultado, eu lembro que a gente faturou 300 mil, que foi bem mais, assim, do que eu tava esperando, e eu acho que também o especialista. Aí ele falou assim, beleza, então você vai me lançar. E aí eu falei assim, tá, então vamos, né? Ele desencanou do outro cara que lançava ele. E aí eu falei assim, ó, a gente precisa ter uma recorrência e tal, vamos começar a estruturar conteúdo. E aí deu 2 meses, a gente lançou de novo. E aí eu lembro que na época a gente lançou, o primeiro lançamento a gente investiu 5 mil reais. E aí a minha cabeça de engenheira, pensei, bom, se a gente investir 3 vezes mais, a gente vai faturar 3 vezes mais. E aí eu fiquei, não, vamos fazer um lançamento, a gente ia faturar 300, então se a gente investisse 15, né, que foi... Peraí, vocês tinham faturou quanto? 300 no primeiro. 300? Mil. Aí eu pensei, investindo 3 vezes mais, a gente vai faturar 3 vezes mais. Então, colocar 15 mil, a matemática era perfeita. Colocava 15 mil, voltava 900 mil. E aí a gente fez o segundo lançamento, assim, a gente acho que duplicou, quase triplicou a quantidade de leads. E aí na hora de abrir o carrinho, a gente faturou 320. Foi difícil. E aí, foi difícil, né? Olha que louco, você investiu quanto? 15. E faturou 320. Olha a vida difícil, hein? Eu sei. Não, eu sei disso, e eu falo isso porque quando muda a realidade, né? Exato. É muito louco isso. É. E eu sei que isso deve ter sido duro pra você, porque você fez essa expectativa toda louca, né? Exatamente. A expectativa que eu acho que matou, porque o resultado era muito bom. Exato. E aí você teve uma pequena demanda reprimida no começo, isso é normal, nunca tinha lançado. Mas mesmo assim, é mais que a poupança. Muito mais, né? Muito mais que a poupança. Ou mais que os bicos de engenheiro. Nossa, coitado dos meus Quero bicos. saber que se nessa hora a sua mãe já tem um quadro de Érico Rocha lá, ou ainda ela tem um quadro hoje ainda em dia do quadro de é Érico puro amor. Rocha? Puro amor por Érico Rocha. Sim, ela até te segue. Ela até te segue. Ai, que beleza. Que era um quadrinho do Érico com foto de coach. Assim. Exatamente, terno. Ai, meu Deus. Mas enfim, mesmo assim, na época você achou que só aumentar o dinheiro aumenta o lançamento. Você descobriu que não é bem assim, tem todo um processo, sim, apesar de não ser a pior das situações do mundo. Mas e aí, como é que foi a partir daí? Então, aí, balde de água fria, né? Aí eu comecei. Água fria é a melhor definição que eu já ouvi pra quem fatura 320 corrompidos. Mas vamos lá. Mas eu assim, entendo. O balde, acho que na verdade o pior é que assim, você coloca expectativa, não só, né, você coloca expectativa em outro. Então, quando a expectativa é muito alta, por mais que o resultado seja muito bom, você fica frustrado, né? Então, aí eu entendi que não funcionava assim, não era só colocar grana que o dinheiro ia voltar, não era uma máquina, né? O dinheiro voltou. O dinheiro voltou, muito mais, mas não... voltar proporcionalmente. Exatamente, né? Exato. Então, aí a gente começou beleza, então não é assim que funciona, então a gente começou a trabalhar outras áreas também, né? Então, beleza, não aumenta só dinheiro no investimento, a gente aumenta também conteúdo, vamos tentar melhorar aqui alguma coisa na copy, etc.
Aí eu lembro que depois disso a gente já deixou acho que os 3 próximos lançamentos marcados durante o ano para fazer. Só que daí a gente já tinha noção já que não era assim. Então, o próximo lançamento, a gente investiu de novo os 15 mil e a gente faturou menos. Só que daí a gente descobriu que a gente começou a fazer alguns erros, né? Então, a gente começou a entender as variáveis do nosso negócio. Acho que a gente faturou 300 de novo. Muito bom também o resultado, tava ótimo. Aí a gente começou a entender assim, onde dava para melhorar, que, bom, depois ali, acho que foi em outubro, setembro, não era o mês mais que o pessoal tinha mais atenção, o nosso negócio não funcionava tão bem nesse período. Então, a gente começou a entender, assim, a sazonalidade do negócio, então a gente começou a ficar mais experiente em lançamento. E a pandemia, nesse primeiro momento, teve um pequeno boom também, né? O efeito de estar todo mundo em casa. Exato. Mas aí você começou a estabilizar o seu negócio. E aí? Isso. Até então, desde então, quantos 6 em 7? Mais ou menos você já fez? Olha, pelas minhas contas, 18. 18, 6 em 7. 18, 6 em 7. Então quer dizer que, Raíssa, você aprendeu, hein? Acho que sim, né? Depois de 18, acho que já dá pra dizer que eu aprendi. Qual você sabe mais ou menos o seu, eu sei mais ou menos. Faturamento de 2021? Mais ou menos. Sei, não. Eu sei exatamente o faturamento de 2021. Engenheira, né? De 2020, na verdade, né? Você perguntou. 2020. Não, 2021. Vamos 2021, do ano passado. Então, ano passado, eu peguei o faturamento bruto que a gente teve no ano. Foi 2.032.974,06 centavos. Faixa preta. Que louco, hein? Mas, enfim, sabendo disso e vivendo de alguém que não tinha cartão de crédito para pagar o curso, né? Foi chamado de... Louca não é a palavra certa, mas levou um tranco da mãe. Louca. O que você acha que foi... sabendo que você já faz depois de 18, 6 em 7, ou mais, né? Ninguém botar defeito agora. Quero ver alguém botar defeito. Quero ver... Agora, de louca, sabe como é que as pessoas me chamaram depois disso? Visionário. Claro, né? Visionário, eu sempre nunca duvidei desse rapaz. Nunca duvidei. Na hora de pedir a missão, duvidaram. Mas enfim, que erros e acertos você acredita que você cometeu no processo, que você pode ajudar a audiência das pessoas que estão te assistindo agora? E assim, num contexto assim, eu mostro esses testemunhos, primeiro porque quando eu falo 6 em 7, vão chamar de picareta mesmo. E aí eu falo, já que vão chamar, deixa eu me defender. Deixa eu mostrar, matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então, a intenção desse podcast é inspirar, sim, é mostrar que é possível. Mas também é pegar um pouco da sua experiência de erros e acertos para acelerar o 6 em 7 de outras pessoas. Então, erros e acertos nesse processo que você pode olhar, cara, isso aqui eu errei. Porque agora você fez 18, né? Então, 18, 6 em 7. O que viria na sua cabeça, assim, erros e acertos? Erros vários. Deixa eu pensar num mais relevante. Não, mas assim, vou começar pelos acertos. Eu acho que uma coisa que ajudou muito a gente crescer foi persistência e sempre testar coisas novas. Então, beleza, porque de 18 lançamentos que fiz 6 em 7, teve alguns que não foram tão bons. E eu acho que todo lançador tem aí um lançamento que quando lembra só por Deus. Então, assim, beleza, bola pra frente. Erramos isso, tentamos melhorar, pioramos, então bola pra frente. Então, acho que é mais o jeito que sua mente está programada para lidar com o fracasso. Então, assim, Como é uma coisa... sua mente está preparada para lidar com o fracasso? Como é que você prepara a sua mente para o fracasso? É uma pergunta? Nem que o fracasso seja investir 20 e voltar 300. Nem que o fracasso seja um 6 em 7. Mas sim. Como é que ela está lidada? Então, eu tenho... como que funciona, pelo menos comigo? Eu tento, assim, beleza, foi um teste. Por mais que dinheiro estava envolvido, é um teste. Eu sei como isso funciona. Eu entendo o risco de alguns testes que a gente vai fazer, então beleza. Se não der certo, tudo bem. Na próxima eu vou acertar. Então, é a hora que eu for acertar. É assim que funciona na minha cabeça.
Aí isso faz eu ficar menos apegada a algumas coisas que a gente tenta de novo no negócio. Certo. O que mais? Que mais? Erros e acertos. Agora, de erro, essa coisa da expectativa me pegou muito no primeiro ano. Sempre pensar assim, muito, por exemplo, tô mirando muito no 6 em 7. Se não vem o primeiro, às vezes, enfim, você investe, sei lá, 10 e volta 80, putz, 70 de lucro. Então, eu acho que esse foi o que me fez perder um pouco de sono no primeiro ano. Foi sempre colocar a expectativa muito alta, sendo que o lançamento tem tantas variáveis que tem coisas que a gente não controla, né? Tem coisas que às vezes vão estourar ali no meio, acontece algum problema, notícias, as pessoas ficam meio alarmadas. Então, talvez tirar assim um pouco, beleza, tem muita coisa que eu controlo, mas tem coisas que eu não controlo. Então, talvez separar, para não ficar com a expectativa muito alta e depois tomar o balde de água fria. Foco no que você tem controle. Um balde de água fria. O que mais? Assim, eu tô tentando, forçando a barra. Sim, não, pode forçar, forçar. Mas é uma coisa boa, porque eu queria, assim, o sucesso deixa pistas tanto para erros quanto para acertos, né? Sim, tá certo. Uma outra coisa que eu acho que foi um erro muito meu também no primeiro ano é que assim que eu fiz o primeiro 6 em 7, eu pensei, putz, eu sei fazer, vou pegar mais especialistas. Então eu pensei, vou aumentar o número de clientes que eu tenho e vou fazer mais dinheiro. E não é assim que funciona. Então eu comecei fala mais sobre isso. Distribuir minha atenção para especialistas que não eram tão comprometidos com o que eu precisava que fosse feito. Então, ao invés de eu focar em um só que estava comprometido, eu comecei a focar em vários, porque, enfim, minha cabeça super imatura pensou, vou conseguir fazer isso com várias pessoas, então comecei a distribuir minha atenção e aí não foquei no principal, que era eu acho que era meu único especialista que estava realmente focado em fazer acontecer. Então, talvez, assim, focar um por um, selecionar muito bem com quem você vai trabalhar, porque tem gente que só tá pelo dinheiro. Às vezes não quer fazer o que precisa ser feito, né? Só tá vendo uma vaquinha ali, não tá muito comprometido com a transformação ou com a causa. Exato. Interessante. E você meio que deu sorte no primeiro, então. Eu não digo que foi sorte, porque eu lembro que eu batalhei muito para ele dizer sim para mim. Demorou muito, eu lembro que eu fiquei bem empenhada ali no direct dele, enfim, tentando gerar reciprocidade, fazer uma amizade para ele, enfim, cogitar dizer um sim para mim, mas claro, acabou que o sim dele, se outra pessoa tivesse dito sim para mim, eu teria focado em outro, mas como ele foi o primeiro, eu acho que eu demandei mais tempo, né, na amizade. Total. Eu acho que tem uma frase do JP, que é um dos fundadores da Hotmart, que são um dos fundadores principais da Hotmart. Teve um dia que eu estava no Plat com ele lá e alguém falou, nossa, JP, ele tá levando a empresa dele para IPO, né, enfim, bilhões de dólares vale a Hotmart hoje. E alguém falou, nossa, JP, você deu sorte. Ele falou, sorte uma pinóia. Você não sabe quanto que eu trabalhei por trás. Vai me chamar de sorte? Caramba, na minha frente, não. Mas então, eu entendo o que você fala. Tem muito do que... Tudo que você contou na sua história de sorte tem pouco, né? Sorte na hora de você falar com seu pai para pedir o cartão, de ter a humildade, de escutar o que você escutou da sua mãe. Nada de errado com isso, mas, enfim, deve doer. Sorte de passar tempo no hospital por jogar o chapéu do outro lado do muro. Sim. Ainda vai para o hospital de vez em quando? Olha, menos, não acontece tanto. Essa época foi assim meio recorde, que as enfermeiras até lembravam de mim, assim, eu chegava e falava, de novo, não tô muito bem. Total. Então, assim, sorte uma pinóia, né? Inclusive, eu queria até, você falou essa questão aí do JP que falou que era sorte, antes dele dizer sim pra mim, eu praticamente enviava, sei lá, uns 10 a 20 directs por dia para pessoas que eu via que tinham conhecimento que poderiam vender.
Então, eu lembro que ano passado você me entrevistou e aí algumas pessoas chegaram no meu direct e algumas pessoas que tinham recebido o direct meu me responderam, né? Antes elas me ignoravam, lógico, né? Enfim, uma pessoa do nada assim mandar mensagem sobre lançamento e tal. E aí depois que, enfim, me viram com você, mandaram mensagem. Legal. E que nicho, só para eu entender, em que nicho de mercado específico você fez esses 6 em 7 com esse especialista, esses vários 6 em 7? Foi o de engenharia civil. E subnicho? Estruturas. E eram softwares? Tem um subnicho ainda? De estruturas? É um software de cálculo estrutural, né? Então, Software de cálculo estrutural, que massa. Raíssa, ó, muito obrigado pela sua presença. Tem muito o que atender agora de sortuda. Agora vão te chamar de sortuda ou de visionária, ou de, mas de louco ninguém te chama mais, né? de louca não. De louca não. Muito louco. Então, obrigado, assim, é muito inspirador. Tem muita coisa aqui pra galera que tá aqui. E parabéns. Acho que eu posso perguntar, quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Eu chuto, se você formou em 2016, você deve ter formado com 20 anos, 16 para 2000, mais uns 5 anos, 26? Não. Errou um pouquinho, eu tenho 29. 29. Assim, sabe o que é o massa disso tudo, pra mim? É que eu aprendi a fazer 6 em 7 aos 30 e poucos anos, 33. E você, antes dos 30 anos, não vai conseguir desver isso. Desver não dá mesmo. Não dá mesmo. Você vai poder fazer isso potencialmente, se você quiser, né? Eu sei disso porque eu faço, trabalhando de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet. Essa liberdade. Assim, fora a grana, e assim, a grana no sentido mais numérico da coisa, o que é o 6 em 7 para você? O que o 6 em 7... para você pessoalmente? Então, o 6 em 7 para mim, meu marido pediu demissão do trabalho dele em 2020 para trabalhar comigo. Então, o 6 em 7 para mim é liberdade, não financeira, mas, por exemplo, se eu e meu marido a gente precisa sair ou a gente quer sair numa terça-feira que a gente não está em lançamento, a gente pode. A gente consegue organizar o nosso horário. Então, assim, essa liberdade que eu tenho de horário é, assim, incrível pra gente. E ele trabalha comigo, então nós dois nisso é muito especial. Muito especial, consigo imaginar. Nossa, obrigado pela participação, obrigado pela inspiração. E isso é só o começo. Já parou pra pensar? Aos 29 anos, isso é só o começo. Só o começo. Obrigado demais. Obrigada a você, Um abraço. Érico. Tchau, tchau. Tchau.